quero compartilhar hoje uma palavra com vocês sobre destinos geracionais. Essa palavra está baseada em Apocalipse capítulo 5, versículo 5. E destino geracional, na verdade, é o resultado daquilo que fazemos com a nossa vida, aqui. Como fazemos da nossa vida, como vivemos a nossa vida, as experiências que temos nessa vida, é que vão fazer com que resultem os destinos geracionais. A ponta da nossa existência é o destino geracional. Como eu vivo, o que estou fazendo da minha vida, é que vai dizer quais serão os destinos geracionais da minha família. E uma das coisas que mais nós precisamos no século presente é estar atentos, estarmos sensíveis para entender o plano de Deus para a nossa vida. Qual é o plano que Deus tem para a minha e para a sua vida hoje? Quais são os sonhos que nós temos que devem estar alinhados com os sonhos de Deus para nós? Se nós declaramos que Deus é soberano, onde é que está a nossa confiança nele? Quais são as minhas atitudes e as suas atitudes que de fato vão mudar os destinos geracionais da nossa família? Ora, diz Amós no século 8º, capítulo 3, versículo 8. Ora, o leão rugiu, quem não temerá? Yahvé Adonai, Deus soberano, falou, quem não profetizará as suas palavras? Amós estava sendo usado por Deus, apontando para um tempo na história da humanidade que ainda haveria de vir. E aí, às vezes, a gente vive a nossa vida aqui agora, às vezes tomado por um estado de mediocridade terrível, não entendendo que Deus tem um plano ainda maior, um plano superior para a minha e para a sua vida. Então eu quero compartilhar esse texto com você, que está em Apocalipse capítulo 5, versículo 5, que diz assim: João, tendo uma revelação, mais uma, e disse-me um dos anciãos: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. O contexto é o seguinte: João estava preso numa ilha chamada Pátimos, que ficava na Ásia Menor, região da Grécia. João já tinha a idade avançada, não ficou muito tempo preso. Mas João, naquele tempo da sua história de vida, recebe uma mensagem divina para todas as nações da terra, mas principalmente para as igrejas da sua época. E Deus desenrola essa revelação durante o tempo em que João esteve preso ali. E Deus não poderia desenrolar essa revelação daquilo que aconteceria nos tempos finais se João não fosse um homem espiritual, que tivesse o seu destino geracional mudado por um encontro real e verdadeiro com o Salvador Jesus. Na primeira parte do Apocalipse, João ele percebe a presença de Jesus. Aqui nesse texto, João percebe a presença do leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que fala para nós sobre governo e que nos chama a atenção sobre como é que nós estamos governando a nossa vida, ou quem é que está governando a nossa vida. Nos capítulos que seguem, João tem a visão do cordeiro que foi morto e agora está vivo junto com os seus remidos. E aí é interessante que
que João ele recebe uma revelação tremenda de Deus, porque João era, como eu disse, um homem espiritual. João foi aquele que andou com Jesus mais perto. João foi aquele que vivenciou as experiências mais poderosas de Jesus aqui na terra, próximo. João era íntimo de Jesus. Jesus ele tinha um grupo maior, mas ele tinha 3 que eram mais próximos dele: Pedro, Tiago e João. Coisas tremendas Jesus fez e só mostrou para Pedro, Tiago e João. Agora preso na ilha de Pátimos, João tem uma revelação. Capítulo 1, versículo 10, João declara: achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim uma voz como que de uma grande trombeta. Achou-se ele em espírito no dia do Senhor. Qual era o dia do Senhor? O domingo, que era o dia da adoração. Eu creio que João estava preso, mas o seu espírito, a sua devoção, a sua fé estava livre para adorar ao Senhor. Então, como eu disse, destino geracional é o resultado daquilo que fazemos com a nossa vida aqui e agora. Sabe, eu vejo homens e mulheres na Bíblia que por conta da obediência à voz de Deus tiveram seus destinos geracionais modificados. Eu vejo homens e mulheres de Deus na Bíblia que por conta da sua obediência à voz do Senhor, tiveram seus destinos geracionais mudados. Destino geracional, para ser mudado, implica em conquistar. Diga para o seu vizinho: nós estamos aqui para conquistar. Diga para ele: conquista é um prêmio que nós alcançamos. Sabe, Noé conquistou o prêmio de ser salvo, ele e a sua família, do dilúvio. A Bíblia diz, capítulo 6 de Gênesis, que Noé achou graça diante do Senhor. Aí o Senhor deu um projeto: Noé, constrói um barco grande. Entra dentro desse barco, você e sua família, e mais um casal de cada animal, porque eu vou destruir toda a terra nas águas do dilúvio. E Noé foi salvo. Abraão, quando ainda se chamava Abrão, recebeu uma promessa de Deus e por obediência alcançou o direito de ser chamado nosso pai na fé e amigo de Deus. Assim registrou o profeta Isaías. Deus chega para Abrão, quando ele ainda morava lá na Caldeia, em Ur, e diz: sai da tua terra, do meio dessa tua parentela, que tem um destino geracional maldito, e vai para uma terra que eu te mostrarei, e lá te farei pai de multidões, pai de muitas nações. Gênesis 15, 6, a Bíblia diz: creu no Senhor Abrão, o nome dele ainda não tinha mudado. Creu no Senhor Abrão, e isto lhe foi imputado como justiça. Ou seja, Deus marcou a vida dele para que o destino geracional dele e da família fosse mudado. Ele conquistou esse direito. Isaac, filho de Abrão, obedientemente vai para uma terra chamada Gerar, Gênesis capítulo 26, e encontra ali naquela terra. Aí foi o ponto da história da humanidade, onde o homem deixou de ser nômade e passou a habitar em cidade. Aí Isaac obedece à voz de Deus e vai para Gerar. Chega nesse lugar, nessa cidade, encontra aqueles poços que no passado haviam sido cavados pelo seu pai Abraão, entulhados. E diz a Bíblia que Isaac desentulhou os poços, e os poços deram águas vivas.
Quando eu penso em destino geracional, eu penso naquilo que a gente tem que desentulhar da nossa vida, aquilo que a gente tem que tirar da nossa vida. Jacó, filho de Isaac, vai para um monte, Gênesis 28, e lá tem uma experiência tremenda com Deus. Pega uma pedra, faz dela o seu travesseiro, dorme, e tem um sonho, e vê uma escada enorme, e ele vê os anjos de Deus subindo e descendo. E ele então diz: este não é outro lugar, senão a casa de Deus e a porta dos céus. E aí ele faz um voto a Deus, ele diz: Senhor, se o Senhor me preservar em vida, durante essa minha peregrinação por esta terra, a minha e a minha família, se a tua boa mão for comigo e me livrar da morte, de tudo te darei o dízimo. E Deus fez de Jacó pai de 12 tribos que se tornaram Israel. O que dizer de Moisés, que ouve Deus chamando ele, dizendo: olha, eu quero que você seja o libertador do meu povo, eu quero que você conduza o meu povo até o deserto para me preparar uma festa, a Páscoa. E aí ele diz: mas Senhor, quando eu chegar para esse povo e disser: olha, o Senhor me falou, como é que eu digo? E aí é interessante que Deus diz: olha, quando esse povo perguntar quem é, diga: eu sou, me enviou a vocês. Mas Senhor, eu sou um homem de pesada língua, eu não sei falar direito. Não importa, é você que eu escolhi. A minha soberania apontou para você. O que dizer de Josué, que ainda jovem, recebe a comissão de entrar em Canaã com o povo de Israel, e amedrontado por conta das nações que habitavam aquela região, ele sabia, era uma terra que manava leite e mel, era, mas ele ouve Deus dizendo assim: eu estou com você, não temas. O que dizer de tantos outros? O que dizer de Ruth, uma moabita que não pertencia ao povo de Deus, mas conheceu o Senhor através da sua sogra Noemi? E quando perdeu o seu marido, que a sua sogra disse: olha, volta para o seu povo, os moabitas, e adora, anda após os seus deuses, ela disse não. Ruth capítulo 1, versículos 16 e 17, ela disse: não me instes para que te deixe e venha me separar de você, porque aonde você for, eu irei. Aonde você for pousar à noite, eu pousarei contigo. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Que não haja nenhuma outra coisa a não ser a morte que venha me separar de ti. O que dizer de Débora, que vendo os filhos de Israel sem as suas mães, desesperados, capítulo 5 do livro de Juízes, ela se coloca como mãe, e aí diz assim a palavra: as aldeias de Israel ficaram desertas, até que eu, Débora, me coloquei por mãe, coloquei-me por mãe de todo o povo de Israel. O que dizer dos profetas como Amós, que profetizou no século 8, junto de Oséias, Miqueias e tantos outros, que receberam uma mensagem divina e por obediência conquistaram reinos, conquistaram terras e conquistaram nações, dizendo uma mensagem: assim diz o Senhor. O que dizer de João Batista, que preparou o caminho de Jesus, e ouviu depois Jesus declarando: olha, dentre os nascidos de mulher, nenhum outro profeta foi tão grande como João Batista. O que dizer de Paulo, que por obediência teve a sua vida radicalmente mudada por uma metanoia,
que mudou a sua mente, seu comportamento, seu coração e fez com que ele cresce no Senhor como seu único e suficiente Salvador. E Deus, pela obediência dele, deu a possibilidade magnífica e maravilhosa de conquistar todas as nações do mundo presente, a Ásia Menor da sua época. Todas as nações da Ásia Menor, Deus entregou nas mãos de Paulo. Agora, por que será que nós como igreja não estamos conquistando? Por que será que a gente tem tido tanta dificuldade para romper? Por que será que a gente não conquistou ainda o espaço que Deus tem para nós? Eu quero dizer, o espaço que Deus tem para a sua igreja foi projetado por Ele, planejado por Ele desde a eternidade. Lá na eternidade Ele já olhou e sonhou com cada um de nós conquistando os nossos territórios. E eu quero te dizer uma coisa: se a gente não ocupa o território, o outro ocupa. Então eu quero dividir com vocês 3 pensamentos a respeito de destinos geracionais, que dizem respeito a nós. Primeiro, nós devemos entender que se Deus é santo, nós também devemos nos tornar santos como Ele é. Êxodo capítulo 3, versículos 4 a 6. Moisés está no monte. Moisés olha e vê uma árvore, um arbusto, pegando fogo. A Bíblia chama isso de sarça. Isso está pegando fogo. E Moisés percebe que ali é uma manifestação da presença de Deus. E Moisés quer correr para isso. Deixa eu te dizer uma coisa: onde Deus está é o melhor lugar para a gente também estar. Se Deus está se manifestando no lugar, a gente deseja correr para a presença dEle, correr para perto dEle, correr para onde Ele está se manifestando. Eu quero te dizer uma coisa: Deus está se manifestando aqui. Não perca nenhum lance, não se distraia. Deus está falando com o seu povo que se reúne aqui nessa manhã. Sabe, a sarça ardia. Moisés percebeu, há uma presença aqui. Sabe, eu entrei hoje aqui na igreja. Na verdade eu quero até refazer. Eu saí ontem dessa igreja sentindo uma presença, e eu entrei aqui sentindo a mesma presença. Mas como é que a gente corre para a presença de Deus? Não pode ser de qualquer maneira. Não pode ser como você acha que tem que ser. Não pode ser como você está hoje. Não pode ser. Não pode ser, não pode ser. Tem que se santificar. Tem que entrar na presença dEle de maneira diferente. E Deus então vê que Moisés estava querendo correr para onde ele estava se manifestando. E a Bíblia diz aqui: e vendo o Senhor que se virava para ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. Ei, quando Deus chama o nosso nome, a gente responde a Ele como Moisés respondeu: eis-me aqui. Mas Deus diz: não te chegues para cá. Tira os sapatos dos teus pés, porque o lugar em que tu estás pisando é terra santa. Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. E olha só, e Moisés cobriu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Sabe, Moisés imediatamente se santificou. Entendeu que na presença de Deus ele não podia estar de qualquer maneira. Segundo, devemos entender que a perseverança que cada um de nós tem é que vai atrair as maiores conquistas da nossa vida.
a perseverança que cada um de nós tem é que vai atrair as maiores conquistas da nossa vida. Sabe, a energia cinética diz que um corpo tem a sua massa, mas ele deve desenvolver o que? Velocidade. Ele deve estar em movimento. E aí é interessante que para conquistar as coisas que Deus quer para cada um de nós, Ele espera que mesmo com essa massa, como o pastor de vocês, que está acima do peso, ele deva estar em movimento. E estar em movimento vem da perseverança. A perseverança é que faz com que a gente olhe para frente e pense, eu vou conquistar. É difícil, é difícil. Aos meus olhos é praticamente impossível, mas se Deus está comigo, aleluia, se eu ando com Ele, Ele comigo, se eu tenho intimidade com Ele, se eu me relaciono com Ele, eu vou alcançar o meu alvo, eu vou conquistar. Sabe, a história bíblica conta que Moisés ordenou que Josué, Caleb e mais 10 irmãozinhos fossem lá do alto do monte olhar Canaã. E eles foram. E quando chegaram lá, eles olharam a terra de Canaã que Deus havia dito, vou entregar para o meu povo. Mas eles olharam e viram que tinha um povo diferente habitando ali. Eram o quê? Os Enaquins. Gente grande, gigante, de alta estatura. E aí interessante que eles voltaram, trazendo a seguinte notícia para o líder Moisés: olha, o povo que mora lá é um povo grande, a terra é muito boa, mana leite e mel. Mas o povo que mora lá é um povo grande, gigante, e eles são realmente diante dos nossos olhos como que gigantes, e nós aos olhos deles somos como que gafanhotos. E a Bíblia diz que eles desesperaram todo o povo. Mas tem um porém. Diga comigo, na vida de um homem e na vida de uma mulher de Deus tem sempre um porém. A Bíblia diz, porém, Josué e Caleb tiveram uma outra visão. Disseram, mestre, é verdade, lá estão os Enaquins, homens grandes, fortes, mas o Senhor nosso Deus é conosco. E Ele prometeu, vai nos dar a conquista da terra. Sabe o que aconteceu? Moisés sobe ao alto do Monte Pisga e olha a terra de Canaã, olha toda aquela campina, e Deus mata Moisés ali. Moisés morre e o seu corpo desaparece, ninguém jamais encontrou o corpo de Moisés. Quando Moisés fez a promessa a Josué, a Caleb tinha 40 anos, e Moisés declarou, olha como você perseverou em seguir ao Senhor, como você teve uma boa visão da terra, porque Caleb disse, olha, eu transmiti a mensagem como eu sentia no meu coração. E aí Deus usa a boca de Moisés para dizer, olha, aquela terra, aquele monte que está no meio daquela terra, será dado a você e a sua família perpetuamente. Eu disse aqui que a energia cinética é exatamente uma formulazinha, né, que mostra a massa de um corpo e o seu deslocar, o seu deslocamento, a sua velocidade, a velocidade que ele empreende, a sua movimentação. Mas um corpo que não se movimenta, a energia cinética chama ele de nulo. E eu quero te dizer que a perseverança é que faz com que a gente ande para frente. Infelizmente o inimigo tem atacado pessoas, fazendo com que elas sejam paralisadas, neutralizadas, se tornem nulas,
porque não fazem nada para conquistar as coisas na vida do reino. Eu quero chamar um irmão, pode estar com um peso bom, um peso acima, não tem problema não. Eu queria chamar um irmão para sentar nessa cadeira aqui, nessa banqueta. Quem vem? Eu prometo que não é pegadinha não, viu? Pastor Beto Pinheiro, vamos dar um aplauso a Jesus pela vida do pastor Beto. Rapaz, o Betão aqui é pesadinho, hein? É pesadinho. O Beto, ele ama Jesus. Ele sonha os sonhos de Deus. Ele aprendeu na palavra de Deus em Jeremias, que Deus usa a boca do profeta dizendo assim, Jeremias, que Jeremias começou a cansar, sabe gente? Jeremias pregava sem parar. Jeremias foi o profeta que mais tempo pregou, mais de 40 anos. Pregou. Jeremias passou uma situação difícil. Deus disse para ele, você não vai ter esposa. Imagina que coisa cruel, porque era direito de um profeta ter esposa. Mas olha só que coisa interessante, Jeremias foi amassado por Deus. Jeremias capítulo 18 diz que Deus é o oleiro e amassa todo o barro, todo vaso quebrado e faz dele um vaso novo. Jeremias estava cansando, muito cansado, sem esperança, sem perseverança, desanimado, abatido. E ele então cai, prostrado numa cadeia. E havia um rei chamado Zedequias que queria cortar a cabeça dele, do profeta. E os sonhos de Jeremias haviam sido roubados, frustrados. E Jeremias não sabia como seria o dia seguinte. E Jeremias ficou abatido, paralisado, nulo. Porque às vezes a gente tem sonhos na obra de Deus, a gente faz tanta coisa, mas há um momento que a gente desanima e a gente quer parar, não é isso? Às vezes a gente se sente sozinho, abandonado, e a gente olha para o lado e pensa, puxa, todos me abandonaram. Lembra de Elias? Entrou na caverna e disse, Deus, todos te abandonaram, só eu fiquei. Era uma mentira do diabo na mente do profeta, porque a Bíblia diz que Deus fez com que ele voltasse pelo caminho de Damasco, porque em Israel ele havia deixado 7.000 joelhos que não se dobraram a Baal e bocas que não beijaram. Lembram do profeta Jonas, que deitou-se abaixo de uma boboreira e disse, Deus, eu prefiro morrer do que continuar nesse estado. Pergunta para a pessoa que está do teu lado, conhece alguém assim? Não responde não, hein? Então, no momento da vida do Beto, como um ganhador de almas, um evangelista, um líder, houve um abatimento, ele cansou e ficou paralisado. Como a energia cinética diz, ele ficou nulo. Mas a Bíblia diz em Isaías 41:6, um ao outro ajudou, e ao seu companheiro disse, esforça-te. Paulo escrevendo aos Gálatas capítulo 6 versículo 2, ele disse, levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Paulo escrevendo 1 Coríntios capítulo 8 versículo 1, falando sobre as coisas sacrificadas, ele disse, irmãos, quanto às coisas sacrificadas, eu quero que vocês saibam disso, o conhecimento incha, mas o amor edifica. Aí o nosso irmão está aqui parado. 4 homens, por favor, se levantem aqui. 4 homens, venham aqui, por favor. 3, 4, pronto, fechou. 4. Ó, quando a gente vê alguém assim, a primeira coisa que a gente tem que fazer, gente, é orar, sabia? Na visão MDA que Deus deu à nossa igreja, 2 coisas são muito importantes: o discipulado a um e a célula. Então, dentro dessa visão, a primeira coisa que Deus espera que a gente faça, por conhecimento do Evangelho, é orar por um irmão que está parado,
que está nulo, que de repente caiu à beira do caminho. Aí sabe como é que a gente ora? O símbolo da oração, gente, é assim, ó. Façam assim, por favor. Isso, as mãos postas, né? Que significam que a gente está orando, ok? Agora vejam bem, assim, ó. Isso. Agora vocês, por favor, meu irmãozão, coloca a sua mão de oração aqui embaixo do braço do Beto. Alexandre, por favor, aqui também. Meus irmãos, por favor, um aqui embaixo do joelho dele e o outro aí desse lado. Isso. A gente está caído, paralisado, neutralizado. E Deus vai sempre usar pessoas que estejam à nossa volta para nos socorrer, nos ajudar no momento em que a gente estiver paralisado. Aí o que acontece? Eles oraram. Agora o que Deus espera que eles façam? Ajam. Deus espera que eles se posicionem e assumam essa posição para ajudar o irmão a levantar. Levanta ele, por favor. Pode levantar. Agora vem cá. Ó, continue assim. Gente, não está pesado. Vem, gente, para cá. Vem. Isso, vem. Isso, agora vamos voltando. Bora. Agora coloquem ele ali do lado da Nathalie, a esposa dele. É desse jeito. Obrigado, gente. Obrigado. Ó, o pastor Beto se sentiu o quê? Seguro, amparado. Tinha gente do lado dele. Tinha gente dizendo: a gente está chegando junto. Estamos juntos. Nada vai nos separar um do outro. Foi pesado para vocês? Foi difícil? Não. Por quê? Porque a carga do corpo, a massa do corpo foi dividida. E aí houve o quê? Movimento, deslocamento, velocidade. Sabe? Caleb tinha 40 anos e Deus falou para ele: eu vou te dar Hebrom por herança. Não sei o que Deus prometeu para você. Deus tem prometido a mim coisas grandes para mim e minha família. E nós tomamos posse, nós nos apropriamos disso há muito tempo. Há coisas que estão acontecendo agora, há coisas que ainda não aconteceram, mas nós estamos perseverando para o alvo, caminhando para a conquista do monte que o Senhor nos prometeu. Brenda, pode, é a Juju agora. Pode projetar, por favor, Josué 14, de 1 a 14. Quando Deus usou Moisés para prometer Hebrom como herança perpetuamente a Caleb tinha 40 anos. Moisés morre. Josué entra com o povo, com o remanescente na terra de Canaã. Caleb do lado de Josué. Josué governa o povo. 45 anos se passam. E Caleb então num dado momento se lembra, aos 85 anos de idade: uai, como diz o bom mineiro, uai, Deus me prometeu uma bênção aí. Mas já se passaram 45 anos. Caleb podia dizer: ah, gente, estou aposentado. Trabalhei 45 anos. Chega. Vou ficar como eu estou aqui parado.
Talvez seja isso que esteja acontecendo com você em relação aos destinos geracionais da sua família. Talvez você já tenha entregado os pontos. Talvez você já tenha chutado o balde. Talvez você já tenha se conformado. Olha, isso aconteceu com meu bisavô, aconteceu com meu avô, aconteceu com meu pai, está acontecendo comigo. Sou apenas mais um. Dá uma cutucada na pessoa que está do teu lado. Fala assim: não dorme não, hein? Tá muito cedo para você dormir. Sabe, Deus percebeu que Jeremias, o profeta, estava abatido. Por isso existe o livro de Lamentações na Bíblia, que foi um choro de Jeremias, um lamento de Jeremias, não somente pelo estado em que ele estava vivendo, mas por todo o povo de Israel. E Jeremias estava entregando os pontos, e Deus chama Jeremias e diz: Jeremias, deixa eu te falar uma coisa, meu filho. Se você está cansando correndo com os homens, que dirá quando eu te fizer correr com os cavalos? Agora dá mais uma cutucada aí na pessoa que está ao teu lado e diz para ele: você vai começar a correr com cavalos. Diga para ele: Deus vai renovar as suas forças. Bom, isto pois é o que os filhos de Israel tiveram em herança na terra de Canaã, e que Eleazar, o sacerdote, e Josué, filho de Num, os cabeças dos pais das tribos dos filhos de Israel, lhes fizeram repartir, por sorte da sua herança, como o Senhor ordenara pelo ministério de Moisés, acerca das 9 tribos e da meia tribo, porquanto as 2 tribos e a meia tribo já dera Moisés herança além do Jordão, ou seja, antes do Jordão. Mas aos levitas não foi dado herança entre eles, porque os filhos de José eram 2 tribos, Manassés e Efraim, e os levitas não se deu herança na terra, senão cidades em que habitassem, e os seus arrabaldes para seu gado e para seus bens, como o Senhor ordenara a Moisés. Assim fizeram os filhos de Israel e repartiram a terra. Então os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal, e Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, por causa de mim e de ti. 40 anos tinha eu quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia a espiar a terra. E eu lhe trouxe como sentia no meu coração. Mas meus irmãos, que subiram comigo, fizeram derreter o coração do povo. Eu, porém, perseverei em seguir ao Senhor meu Deus. Então Moisés naquele dia jurou, dizendo: certamente a terra que pisou o teu pé será tua e de teus filhos em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir ao Senhor meu Deus. Calebe, relembrando a Josué as palavras de Moisés. Perseverança. Diga comigo: eu vou perseverar até conquistar a terra que o Senhor me prometeu. A perseverança é que move o nosso coração em direção à conquista, gente. Nós precisamos entender que a perseverança gera em nós, atrai a nossa vida às maiores conquistas. A perseverança é que vai fazer com que a gente se movimente em busca daquilo que um dia Deus nos prometeu.
Romanos capítulo 5, versículos 3 a 5. Não precisa projetar não, Ju. Vamos segurar aqui, tá? Diz assim, Paulo falando: e não somente isto, mas também nos gloriemos nas nossas próprias tribulações. Sabe o que é tribulação? Luta, guerra. Diga para a pessoa que está ao teu lado: filhinho, filhinha, não pensa que vai ser fácil não. Vai ter luta, vai ter guerra, mas a vitória vai chegar. E não somente isto, mas também nos gloriemos nas nossas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência produz a experiência produz a perseverança produz a esperança. Versículo 5 do capítulo 5 de Romanos, diz assim: mas a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Se nós temos o Espírito Santo, nós precisamos buscar o alvo, nós precisamos ir atrás da nossa vitória, da nossa conquista. Paulo escrevendo aos Romanos capítulo 8, versículo 25, ele diz assim: mas se esperamos naquilo que não vemos, com paciência esperamos. Ei, uma das coisas mais lindas que podem acontecer na vida de um crente é ele esperar naquilo que não vê. Eu fico imaginando o que é aquilo que a gente não vê. Eu fico imaginando a grandiosidade das coisas que a gente não vê, que Deus preparou para nós. Porque fica fácil acreditar naquilo que a gente apalpa, né? Fica fácil. Jeremias 32, versículo 27, Deus fala assim: Jeremias, por acaso há alguma coisa maravilhosíssima para mim? Deus estava dizendo: Jeremias, você está aí caído, mas eu tenho algo tremendo para fazer na tua vida. E sabe o que Deus fez? Deus mandou um primo dele, chamado Hananel, procurar ele na cadeia, quando ele estava lá paralisado, nulo, caído, fracassado, achando que ia morrer a qualquer momento, e disse: primo, compra aquele terreno que a gente tem lá na nossa terra natal, chamada Anatote. Eu estou em dificuldade, você tem uma grana, porque deixa eu te contar uma coisa, tudo era confiscado de um profeta quando ele era preso, menos os seus bens. Então Jeremias tinha uma prata, um dinheirinho guardado, sabe? E aí Jeremias rapidamente chamou um secretário que ele tinha, chamado Baruque, que estava livre, filho de Nérias. E aí diz: Baruque, vem cá, pesa essa prata e paga esse terreno ao meu primo Hananel. Faz 2 escrituras. Uma você traz a mim, a outra você bota num vaso de barro e enterra. Porque assim diz o Senhor: ainda se comprarão casas, terras e gado nessa terra. Eu farei com que meu povo volte do cativeiro. Sabe, isso é uma revelação de Deus para você. Eu não sei se você entendeu, mas Deus está falando com você. Você não vai ficar parado. Deus está falando: eu vou te surpreender. Deus está falando: não se preocupa com os seus filhos, os filhos dos seus filhos, os filhos dos filhos dos seus filhos, porque a partir de agora eu estou mudando os destinos geracionais da sua família. Sabe por que eu citei essa situação de Jeremias? Porque Jeremias estava tão obscurecido por conta da gravidade da situação, que em Lamentações capítulo 2 ele diz: eu sou o homem que viu a ira do Senhor pela vara do seu furor.
Ele me fez andar em amargura, Ele me saciou de absinto, Ele quebrou os meus dentes com pedrinhas. Capítulo 3 de Lamentações, versículo 21, Jeremias diz, lá caído, quero trazer à memória alguma coisa que me possa dar esperança. Quero trazer à memória alguma coisa que me possa dar esperança. E aí você tem sonhos, projetos, e Deus fala para você, meu filho, lavra a escritura, ou seja, desenha, bota no papel, sou eu que vou selar isso, a tua vida está na palma da minha mão, eu sei tudo sobre sua vida. E aí você fica com a dúvida, mas será? Será que Deus vai fazer isso na minha vida? Será que Ele pode? Ei, acaso há alguma coisa maravilhosíssima que eu não consiga fazer? Vamos seguir aqui com a história de Caleb. Pois perseveraste em seguir ao Senhor meu Deus, e agora, eis que o Senhor me conservou em vida. Como disse, 45 anos são passados, Caleb agora tem 85 anos, olha só. Desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto, e agora eis que hoje tenho já 85 anos, e ainda hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força então? Tal é agora a minha força, tanto para a guerra, como para sair e entrar. Agora, pois, dá-me este monte de que o Senhor falou aquele dia, pois naquele dia tu ouvistes que estavam ali os anaquins e grandes e fortes cidades. Porventura o Senhor será comigo para os expulsar, como o Senhor disse. Dá-me este monte de que o Senhor me prometeu. Sabe na mão de quem está a possibilidade magnífica e maravilhosa de mudar o destino geracional da sua família? Você mesmo. Sabe quem é que pode atrapalhar tudo isso? Você mesmo. Só depende de você. Se você ficar prostrado, eu tenho 85 anos, chega, já deu. Mas se você disser como Caleb, tal era a minha força naquela época, tal é agora, eu tenho força até para fazer guerra, eu vou lá e tomo nas minhas mãos aquilo que Deus me prometeu um dia. Dá-me este monte de que o Senhor me prometeu. É isso que Deus quer, que você dê um brado de vitória, gritando mesmo, dizendo, dá-me este monte de que o Senhor me prometeu. E a Bíblia diz aqui, e Josué o abençoou, e deu a Caleb, filho de Jefoné, Hebrom por herança. Portanto, Hebrom ficou sendo herança de Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, até o dia de hoje, porquanto perseverara em seguir ao Senhor Deus de Israel. Escute bem, a nossa perseverança é que vai determinar o tamanho da nossa conquista. Se nós perseverarmos, nós vamos poder dizer, dá-me este monte. Sabe o que ele vai fazer? A Bíblia diz que Deus tem prazer em abençoar o seu povo. Ele vai nos abençoar e vai nos dar o monte, e ele será nosso até o dia de hoje. Isso fala que tudo aquilo que Deus dá a um filho e uma filha sua permanece para sempre. Terceiro, entender que a chave para a conquista do reino já foi entregue por Jesus nas nossas mãos. Mateus capítulo 16, 18 e 19. Jesus, ele pergunta para os discípulos sobre o que as pessoas dizem dele. Pedro tem uma revelação, né? Nós ouvimos aqui o apóstolo Ricardo falando sobre isso. Pedro olha e diz, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Jesus responde dizendo, Pedro, não foi carne nem sangue que te revelou, mas o Espírito.
Aí olha só o que Jesus faz. Pois também eu te digo, Pedro. Jesus está falando o teu nome, nosso nome. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, e eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Destino geracional é o resultado daquilo que fazemos com a nossa vida aqui e agora. Ele deu uma chave na nossa mão, e Ele espera que a gente use essa chave. Só que às vezes a gente nem sabe que a chave está na nossa mão. A dúvida, o questionamento, a incredulidade fazem com que a gente não creia que isso Jesus já deu a cada um de nós quando Ele foi para a cruz do Calvário. Se há uma chave na minha mão, Ele está dizendo: o que você ligar aqui será ligado no céu, e o que você desligar aqui será desligado no céu. Sabia que num dos nossos encontros Deus revelou que havia algo na minha vida que precisava ser desligado? Minha esposa sabe, algumas pessoas que convivem comigo sabem. E aí eu rapidamente desliguei. Deus, nas minhas gerações futuras nunca mais isso vai acontecer. Ju, pode projetar Jeremias 32, 27, que foi o versículo que eu citei agora há pouco? Eu quero convidar você a olhar esse verso, que diz assim: eis que eu sou o Senhor, o Deus de toda a carne. Acaso haveria alguma coisa demasiado difícil para mim? Quando nós citamos Apocalipse 5:5, quando mostra lá que Jesus abre o livro e desata os 7 selos, esse livro não é o livro da vida, viu, gente? É o livro que contém a história das tribos, das nações da terra e das pessoas que viverão até aquele dia. Ou seja, esse livro conta a história minha e sua. Quando Ele abrir aquele livro, o que é que Ele vai ler a respeito de nós? O que Ele vai encontrar ali como registro? Então esse é o momento que Deus está dando a gente para quebrarmos toda a maldição que o inimigo preparou para nós como resultado desse destino geracional. A chave está na nossa mão. Você decide. Ou você movimenta ela, ou você pega ela, bota no bolso, joga fora. É contigo. Você é que vai decidir o seu futuro aqui e agora. Eu quero te convidar a ficar em pé. Eu quero convidar você a orar. Não espere pelo pastor. Eu sinceramente não vou orar. Não vou orar por você. Essa atitude deve ser sua. A chave está na tua mão. Ou você vira ela, ou faz qualquer outra coisa com ela. Então você pode começar a orar. Eu não sei quais são as coisas que você vai ter que ligar, nem as coisas que você vai precisar desligar. Mas uma coisa eu sei, você precisa fazer algo.
porque você só terá um resultado excelente na sua vida se o seu destino geracional for mudado agora. Então essa é a grande oportunidade que Deus, o Senhor, está te dando para mudar tudo isso. Então comece a orar, comece a clamar, comece a colocar diante dele tudo aquilo que precisa ser ligado e tudo aquilo que precisa ser desligado da sua vida. Em nome de Jesus, faça isso agora. Em nome de Jesus, comece a orar, comece a clamar, comece a colocar diante de Deus. Ei, não fique parado, não fique neutralizado, não fique estacionado, não fique nulo. Caminhe pela perseverança que te levará a conquistar os bens que Deus na eternidade já planejou para você. Aleluia! Onde está o ministério de louvor? Os músicos já estão aqui. Vamos adorar o Senhor. Este é um tempo de adoração, um tempo de entrar na presença dEle. Destinos geracionais estão sendo mudados. Oh, tudo que eu cante, adore. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real. Tua voz ecoa em meu ser. Você já orou? Esse tempo foi suficiente? Você já ligou? Você já virou a chave? Ou você ainda precisa de mais tempo? Eu não quero me apressar, eu quero te dar tempo, meu irmão, minha irmã. Tempo para refletir, tempo para pensar, tempo para virar a chave. Vire com perseverança, vire com fé, vire com confiança. Acredite, acredite. Os sonhos de Deus são muito maiores do que os seus, e Ele tem sonhos grandes para mim e para você. Eu amo tua presença. Teu sorriso é vida em mim. Você pode cantar, você pode adorar. Eu seguro em tuas mãos, confio em ti, confio em ti. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real. Tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real. Tua voz ecoa em tudo que eu mais quero. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real. Tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real. Tua voz é tudo que eu mais quero é viver. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder.
eu te encontro no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Agora o ministério vai estar entoando esse cântico bem suavemente. Há um ambiente muito propício para um ato profético nessa manhã. Há uma presença aqui, é a presença do Eterno, a presença de Javé, Adonai, o Senhor. E eu quero nessa hora lançar um desafio para você, você que ouviu essa palavra, e você que quer mudar o destino geracional da sua família. Eu não quero que você me conte nada, absolutamente nada, nem tenho interesse em saber. Mas Deus já falou com você onde é que está o problema. Deus já falou com você o que precisa ser ligado e o que precisa ser desligado. No domingo em que a gente apresentou a Sofia, filha do pastor Beto e da Nathalie, foi o mesmo domingo em que o pai do Beto fez aniversário. E eu fui até a casa deles para almoçar com a família. E eu estava numa mesa ao lado da mesa do pai do Beto, o Álvaro. E eu escutei algumas coisas que o Álvaro falou. Por exemplo, ele disse: eu fui gerente de uma fábrica e eu fui perseguido. Levantaram contra mim, eu escutando aquilo ali do lado e Deus ministrando ao meu coração. Eu vou mostrar para você onde essa conversa vai chegar. Porque, queridos irmãos, Deus é mestre em mostrar a glória dele, até mesmo nas situações mais críticas que podem acontecer na nossa vida. Quando todo mundo pensa que é o nosso fim, sabe o que ele faz? Por conta do seu amor para conosco, ele inaugura na nossa vida um belo e maravilhoso recomeço para a glória do nome dele. E aí eu estou ali ouvindo. Olha, eu fui gerente numa fábrica. Se eu entendi bem, era confecção, negócio de roupa. E aí ele falando: olha, pessoas puxaram meu tapete. Sabe, no momento que eu me doava, mudou as coisas, entrou gente nova e tal, e eu já estava ali há muito tempo, tipo assim, rapaz, carta, tipo assim, se aposenta, meu filho. Lembra de Caleb, 40 anos recebeu a promessa, 45 anos se passaram, 85 anos ele tinha, e disse: eu continuo com a mesma força. E aí ele falou também: olha, eu pesava tanto, fiz uma cirurgia daquelas primeiras com o doutor fulano de tal lá em Fortaleza tal, mas olha, os meus joelhos, eu escutando ele falar, meus joelhos são estourados. E aí eu entendi o que Deus havia dito quando eu comecei a escutar essa conversa: eu vou te mostrar onde isso vai chegar. Aí Deus falou comigo assim, que no passado os pais comiam uvas verdes e o dente dos filhos é que amarelavam. Mas agora com Jesus, quando o sangue verte na cruz do Calvário e Ele entrega o seu corpo, o que acontece? Os destinos geracionais das famílias que estão em Cristo Jesus são mudados. Aí eu escutando aquela conversa, Deus falou: agora eu vou te dizer, meu filho, o que eu vou fazer. A partir da vida do filho dele, que entregou-se totalmente a mim, assim como eu me entreguei por ele, eu vou mudar todas as gerações futuras. E deixa eu falar uma coisa para você: só pode ministrar quem tem autoridade, sabia? Quem não tem autoridade não vai ministrar com propriedade, com unção e nem com graça. Não vai. E hoje aqui, Beto, Deus falou comigo que há pessoas aqui que estão vivendo sob essa sombra desse temor de uma maldição hereditária, de uma maldição de família. Pessoas
que hoje querem de fato ter a visão de um destino geracional mudado para a glória de Jesus. Então eu quero chamar o pastor Beto aqui, por favor, porque o Beto vai orar por todos aqueles que desejarem sair do seu lugar dizendo: Deus, eu quero ver uma mudança na minha vida, porque eu quero um destino geracional modificado também. Então eu quero nesse momento dar oportunidade a você, porque como eu disse, só pode orar quem tem autoridade. Tudo isso está muito bem resolvido, como você disse semana passada aqui, está muito bem resolvido na nossa vida, na vida da liderança dessa igreja. Então aqui está um homem de Deus com autoridade para orar por você. Então, se você sente no seu coração que alguma coisa tem que mudar na sua vida para que o destino geracional da sua família seja realmente diferente, saia do seu lugar e venha aqui à frente, por favor. Aleluia. Aleluia, igreja. Eu senti muito forte ali no meu espírito de falar algo para vocês nessa manhã. Quando eu conheci o Beto, ainda quando nós namorávamos ainda, eu olhava para o Beto e eu dizia assim, ele trabalhava no banco e eu dizia assim para ele, algo no meu espírito disse que você não vai ficar aqui muito tempo, que você nasceu para ser um empresário, que você nasceu para romper, que o Brasil vai lhe conhecer como um homem bem-sucedido. E eu escutei muitas vezes do Beto dizer assim, você está ficando doida. Meu avô foi funcionário, meu pai foi funcionário, eu sou funcionário, Nathalie. Essa é a minha história. Esse é o meu DNA. Eu vou ser funcionário. Você está criando expectativa a meu respeito que você viu no seu pai. Seu avô foi empresário, seu pai foi empresário, provavelmente você vai ser empresária. E eu dizia assim para ele, você pode me chamar de doida, você pode achar que eu estou falando muita bobagem, mas eu quero declarar essa palavra sobre a sua vida. O que aconteceu com seu pai, o que aconteceu com seu avô, não determina quem você vai ser. E eu vim aqui na frente falar com as mulheres. Nós, mulheres, temos um papel fundamental nas nossas casas. A sua boca é o lugar de mais verdade que pode se estabelecer no seu lar. Não importa o que aconteceu no passado. Não importa de onde você veio. Você pode ter vindo de uma casa onde houve divórcio.
Você pode ter vindo de gerações onde houveram assassinatos. Você pode ter vindo de uma família onde teve muitas falências, onde nada prosperava. Isso não quer dizer nada a seu respeito. Porque o Senhor determina nova geração ser estabelecida através da tua vida. A verdade que está sobre a tua vida é a verdade que a palavra de Deus determina. Ainda que os teus olhos tenham tido como exemplo muita bagunça. Nádia, é porque você não sabe da minha história e nem precisa saber. Mas o Senhor Jesus sabe. Ele viu tudo. E nós mulheres temos essa força, esse poder. Eu quero declarar, mulheres, que vocês serão fortes e corajosas como Josué. E ainda que o teu marido, e ainda que o teu pai não acredite naquilo que você fala, não se preocupe, continue falando. Porque sobre muitas vezes que você vai falar, a mente dele vai ser transformada. Ele vai acreditar e um dia o Senhor vai testificar as tuas palavras. Então que nós mulheres sejamos essas mulheres corajosas de verdade, sabe? Que olhe e diga assim: o meu marido será um grande homem de Deus. O meu marido será um pastor. O meu marido será um homem bem sucedido. O meu marido nunca vai me deixar. O meu marido será um homem que vai ser exemplo para essa nação. Eu semeei essa palavra sobre a vida do meu marido. E para a glória e louvor do nome do Senhor Jesus Cristo, nenhuma palavra caiu por terra sem que ele se cumprisse. E os meus olhos, na terra dos viventes, viu a promessa do Senhor se cumprir. O meu sogro, no dia do aniversário dele, quando o pastor disse assim: conte um feito que foi um benefício para o seu filho, seu Álvaro, que vocês estiveram juntos. O meu sogro olhou para o meu marido e disse: a coisa mais maravilhosa que aconteceu na vida do meu filho e que os meus olhos viram foi que Jesus vive nele e ele conheceu Jesus. Nós queremos declarar como família que a casa de vocês vai viver esse manancial. Que muitos milagres aconteceram na casa de vocês. Que muitos homens que a família dizia que não tinha jeito, que não tinha valor, que não ia romper, vão romper. E essa nação e outras nações serão conhecidos do Senhor, porque os pés de vocês vão pisar. Em nome de Jesus, essa é a palavra que eu quero declarar sobre a igreja. Amém? Espírito Santo de Deus, Pai, eu quero profetizar, Pai, sobre a vida desses homens e dessas mulheres, Pai, que estão aqui nesse momento. Eu quero declarar, Pai, que nessa geração, na geração desses homens, dessas mulheres, dessas crianças que aqui estão, todos que estão aqui, que se posicionaram, que se levantaram para dizer: a partir da minha vida, a nossa descendência será bendita na terra. Espírito Santo de Deus, eu declaro, Pai, que essas famílias serão luz no mundo, que essas famílias serão benditas do Senhor aqui na terra, que essas famílias vão continuar com fé, com esperança e com amor. Essas famílias vão perseverar nos teus caminhos. Espírito Santo de Deus, eu te peço, Pai, derrama a tua unção e a tua graça sobre essas casas, sobre essas famílias, sobre essas vidas. Eu te peço, Espírito Santo de Deus, derrama, Pai, a tua proteção, a tua capacitação, a tua provisão. Em Ti, Pai, em Ti nós somos mais do que vencedores. Eu declaro, Pai, eu declaro que essas pessoas é o Teu povo, é a Tua igreja aqui na terra. E eu declaro, Pai, que essas famílias terão somente um Deus, somente um Deus, servirão somente o Teu reino. Que seja feita, meu Deus, a Tua vontade, assim na terra como no céu. Eu declaro, Espírito Santo de Deus, dá ordem aos Teus anjos, para que a Tua vontade seja feita nessas vidas e nessas famílias. E eu declaro isso no nome poderoso, que é o nome de Jesus. Receba poder de Deus. Glória, poder, glória.
faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação. És o meu dono, minha Paixão, minha canção e o meu louvor. A nossa aliança com Cristo foi selada. A nossa aliança foi selada com o sangue de Jesus que foi derramado na cruz. Nessa manhã, nós estamos recebendo escudo novo, capacete novo. Nada vai nos atingir, nada vai nos parar. Nós vamos continuar avançando, marchando e olhando para o alvo que é Cristo Jesus. O Senhor Jesus diz nessa manhã: não vamos temer. Nós não vamos temer. As circunstâncias não vão nos parar. As circunstâncias não vão nos parar. Ai de quem se meter na nossa frente, porque nós vamos avançar. E eu faço essa oração com muito amor por todos vocês, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Mais alto essas palmas. Mais alto que é pra Ele. Pra Ele. Reina. Ele vive para sempre. Para sempre. Mais alto. Mais alto. Mais alto. Toda honra e toda glória seja dada somente a Ele. Rei dos reis.